Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Obrigado por terem aceito o nosso convite de participarem aqui do nosso webinar. Hoje nós vamos conhecer o que está transformando a gestão de serviços com o Service Collection, junto com a IA, né, e o Rovo, e a automação para o coração das operações, né, então substituindo a complexidade por velocidade. Mais que uma suíte de produtos, é uma nova filosofia de trabalho rápida, conectada e inteligente. Bom, primeiro, antes da gente começar a falar sobre Service Collection, a ideia é entender o contexto do serviço moderno e seus desafios. Depois de mergulhar numa proposta que a Atlassian tem a ver na prática com o Service Collection de entrega de valor, né? E a gente finaliza com um roadmap de resultados e como a Vericode pode ajudar vocês a aproveitarem ao máximo dessa novidade. Então, a nossa agenda consiste em falar um pouquinho do Team Europe 2025, o que são as collections, o Service Collection na prática em si, né, o que muda, né, do Gira Service Management para o Service Collection, quais são os modelos de adesão e ali os próximos passos, tá? Bom, Ana, por favor, faça aqui a sua apresentação. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui em nome da Vericode. Não, imagina. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Ghiseline, alguns de vocês já me conhecem. Eu sou líder de vendas aqui para o Atlassian Service Collection agora, né? Antes era o Jira Service Management, agora é o Service Collection para a América Latina e para o Canadá. Estou bem animada para compartilhar as novidades aí que a gente lançou no time Barcelona no começo do mês com vocês. Obrigado, Ana. E eu aqui pelo lado da Vericode, então, eu sou o Buzo, né? Head de operações Atlassian aqui na Vericode. Então, como Solution Partner da Atlassian, a ideia é que a Vericode ela busque essas inovações globais, né? E traga para o nosso contexto aqui do Brasil, integrando e sustentando essas soluções no dia a dia de nossos clientes, com a possibilidade de transformar, né? Incríveis processos com incríveis ferramentas, tá? É, vamos passar aqui pelos principais pontos aqui de Team Europe, né? Então, Ana, você vai me completando aqui, tá? Uhum. Então, a gente teve de principais anúncios, né, no início do mês aqui do Team Europe, que é o Rovo, né? Então, ele fará parte de todos os planos pagos até o final do ano. Então, hoje ele está disponível na versão Enterprise e na versão Premium, né? Então, ele vai passar a ser disponibilizado na versão Standard, e isso também agrega valor aos produtos ali com iniciais, né, que são da categoria Standard da Atlassian, e no futuro terá um app, né, então como se fosse um outro app de inteligência artificial para equipes que ainda não utilizam Atlassian, né, então ele vai fazer as buscas ali na internet e esse app ele vai colaborar ali com um novo segmento ali de inteligência artificial, né, na internet em si, né, concorrendo com outros players ali, né. E também foram implementadas novas melhorias ali dentro do Rovo em buscas, né, ou em outros agentes que foram sendo criados ao decorrer do tempo. Então, essas correções também de melhorias, né, são incríveis, né. E aí surgiu também a nova collection de software, né, então o Software Collection, que é o lançamento, né, que reúne ali o Rovo, Bitbucket, a gente consegue colocar ali as pipelines com Compax, DX, estão oferecendo insights com IA ali, né, e a melhoria do Loom, né, especificamente ali falando na parte de desenvolvimento de software. E o Service Collection, né, que é o nosso foco aqui hoje do nosso bate-papo, que foi também lançado é, né, no Team Europe. Ana, traz um pouquinho para a gente o que você entendeu ali no lançamento, né, qual que é um Uhum. pouquinho do propósito ali. Claro. Bom, assim, acho que as collections que a gente está lançando, né, elas são uma evolução do System of Work, né, que é a mensagem principal da Atlassian, né, que é uma filosofia, né, de trabalho. E quem já teve a oportunidade de ver a nossa presidente, a Anu, falar, ela usa uma analogia que eu gosto bastante, que é falar do System of Work como o Legos que você pode montar da forma que melhor convém para sua empresa, né, ou para suas necessidades de negócios. Então, as collections, elas são grupos de aplicativos, né? Então, os produtos, né, as soluções que a gente tem na classe, elas passaram a ser chamadas de aplicativos,
E aí a gente agrupou esses aplicativos de acordo com determinadas necessidades, né? Então, a ideia aqui é colocar em cada collection os aplicativos que trabalham melhor entre eles, né? Então, são Legos que se juntam de uma maneira melhor para atender uma necessidade específica, né? Então, a gente tem o Teamwork Collection, que foi um dos primeiros a ser lançado, né? Onde a gente tem ali Gira, Confluence, né? Quem já usa Gira, Confluence sabe como essas ferramentas integradas, elas entregam o melhor resultado, né? E a gente tem Loom também, o Guard como parte do Teamwork Collections. A gente tem o Strategy Collections, agora a gente lançou o Software Collection, então para as equipes de desenvolvimento ali, todos os aplicativos que podem tornar o trabalho mais eficiente, agrupados em uma collection, e o Service Collection, né, que daí é o meu filho aqui, que eu sou tendenciosa, né, puxando a página para o meu lado, são os aplicativos para ajudar na gestão de serviços, né? Então, a gente, para quem já conhece o Gira Service Management, esses aplicativos que eles vêm agora no Service Collection, eles vão melhorar a gestão de serviços e a experiência do cliente interno e externo. É, e até é interessante quando a gente fala em gestão de serviços, a gente chega nos novos tempos, né, da gestão de serviços, né? Então, Uhum. algo que a gente imaginava que, né, tinha um service desk ali voltado para TI, né, com ferramentas legadas e complexas, né? Hoje tem essa modernidade, né, essa necessidade de inclusão de service desk em outras áreas, né, no seu suporte, né? E isso traz com que a gente consiga entrar em outras áreas da companhia, né? Então, quando a gente fala de High Velocity Service Management, né, que são os projetos que antes levavam meses, agora se resolvem em dias, né, e assim, em muitas áreas de serviço que ainda operam com ferramentas lentas, com processos manuais, com pouca integração, né, e a Atlassian, ela vem resolver, né, essa defasagem de ferramentas de mercado ou de, né, de processos que são altamente complexos, que no fim as pessoas acabam não seguindo os processos pela complexidade que o mesmo tem, né. E aí tem o desafio, né, da gestão moderna, que os times de suporte sempre sobrecarregados, com atividades redundantes, e cada vez mais impacientes ali, que não tem tecnologia, não tem uma inteligência artificial para colaborar nessa jornada, né. E tem, né, o preço da ineficiência, que é um estudo ali do Gartner, né, que fala que tem 2 bilhões, né, de desperdiçados em plataformas de ITSM até 2026. No seu ponto de vista, Ana, esses novos tempos da gestão de serviço, né, você que está há muitos anos nessa trilha, trabalhando com a ITSM, o que você enxerga assim como um futuro? O que a gente vê, né, quando a gente vê esses dados do preço da ineficiência, né, a gente está falando aqui de ferramentas de ITSM legado, né, que às vezes o cliente paga por um monte de funcionalidades e acaba usando só uma fração daquelas funcionalidades, né? Então o resto fica ali no estoque, né? Esperando para ser utilizado um dia, se precisar. E aí, quando a gente fala de gestão de serviços de alta velocidade, né, o High Velocity Service Management, é a gente poder trazer uma ferramenta que ela se adequa às necessidades do cliente, né? Então, com o Service Collection, né, com o Gira Service Management, né, a gente chegar no meio do caminho, onde a gente possa atender as necessidades do cliente, nem menos nem mais, né? Então, o cliente vai pagar por uma ferramenta que atende às necessidades específicas dele e vai ter também uma ferramenta que é mais ágil, né? E aí, quando a gente fala também do poder da plataforma, né? Uma ferramenta de ITSM ou de gestão de serviços para toda a organização que está conectada com a área de desenvolvimento, mas também oferece recursos para as áreas de negócios, né? Então, todo mundo integrado, né? Trabalhando numa mesma plataforma. Então, é isso que a gente enxerga como o futuro da gestão de serviços. Ah, entendi. Excelente ponto de vista, Ana, obrigado. Bom, então a gente segue agora, né, para falar um pouquinho aqui do Service Collection na prática, né? Uhum. Mas o que tem, né, o que muda, né, na ferramenta que está acostumado a falar, né, antigamente Service Desk, né, depois ele veio o Gira Service Management, agora Service Collection, né. Então, a proposta, né, de valor do Service Collection, ele se apoia em três pilares ali fundamentais, né, que então é democratizar o suporte, então qualquer time pode operar como um Service Desk, oferecendo atendimento estruturado com SLA, né, com métricas, conectar desenvolvimento e operação, né, do trabalho de uma forma mais integrada ali, onde a gente tem mais rastreabilidade de incidentes,
mudanças, deploy, isso tudo em um único fluxo, que a gente vê que isso é um pouco desconectado, né? Quando a gente está em atendimento ali de clientes ou redesenhando um processo, a gente vê que isso fica bem desconectado, e isso causa ali os famosos silos, né? Então a gente tem silos entre um processo e outro, e a gente acaba perdendo ali a rastreabilidade, né? E tem uma redução, né, de custo operacional, né? Então tem um artigo, né, um estudo, né, que empresas que adotam Atlassian podem economizar ali até 2,3 milhões de dólares em 3 anos, em comparação com ferramentas tradicionais, né? Resultando, né, em mais colaboração, mais eficiência, né? E retorno sobre investimento sobre toda a cadeia de serviço, né? Bom, e aqui então, o que que engloba, né, o Service Collection? Então, temos aqui como ferramenta principal, né, o Jira Service Management, que faz a gestão de solicitação, incidentes, problemas, né, todo o portal de atendimento. Temos a novidade que foi, né, anunciada ali em abril, mas agora ele está, né, nos holofotes, né, com a inclusão aqui dentro da Collection, que é o Customer Service Management, que é um portal onde a gente pode customizar esse portal de acordo com cada cliente, com cada área. Então, né, no Gira Service Management, por padrão, a gente tem um portal padrão, né, que não era amplamente customizável, com layout e tudo mais. O Customer Service Management, a gente consegue customizar o portal de forma diferente para cada cliente que eu tenha, tanto faz cliente externo ou cliente interno, né, que estão cada um com a sua carinha ali, eu consigo colocar o Rovo para trabalhar como agente ali, como catalisador, né, de forma colaborativa, ou seja, um exemplo, se eu preciso fazer um reset de senha no AD, né, então o Rovo ele pode com a IA dele, disparar um trigger e fazer com que esse reset seja feito, ou seja, eu não preciso de interação humana para resetar uma senha, e isso gera mais valor, isso gera mais velocidade, né, nessa automação do atendimento. E os assets, né, que tem super novidades que a gente vai trazer já já, né, que é o aumento ali de quantidade de assets, né, dentro da stack. Bom, aqui a gente mostra essa visão integrada, que foi como a Ana comentou ali no slide anterior, né, que é integrar, então, desenvolvimento, suporte, né, ou IT Ops, como a gente fala, com os times de negócios, né. Então, implementações, tá, feitas com o Atlassian, com o Jira Service Management, tem um outro artigo que foi publicado, que elas são 14 vezes mais rápidas do que uma ferramenta tradicional, né. E o Service Collection, então, ele foi pensado para que todos vivenciem o serviço, né, de tecnologia, tanto de DevOps, de suporte, atendimento, conectando times ao processo de desenvolvimento e ao time de negócios, né? Então, a abrangência ali não fica só na parte de TI, né, como comentamos, vai para o RH, jurídico, facilities, eles podem usar os mesmos fluxos ou terem autonomia para criar os próprios fluxos, né, Ana? Eu acho que isso é maravilhoso, né, essa Uhum. flexibilidade nos fluxos, né? Comenta um pouquinho para a gente sobre essa flexibilidade, Ana, dos fluxos Uhum. em áreas diferentes, acho que é super importante, porque aqui Uhum. no webinar, né, tem pessoas que não estão, obviamente, conectadas somente à tecnologia, são de áreas diversas, e para a gente, Uhum. para dar mais amplitude aqui nesse nicho específico. Sim, quando a gente fala de ferramentas de HSM tradicionais, né, quando a gente tenta trazer os times de negócio para dentro desse fluxo, né, dessa plataforma, acaba que eles param num gargalo ali, né, porque a gente tem que passar pelos administradores da ferramenta para criarem os fluxos para uma equipe de RH, uma equipe financeira, jurídica, ou o que seja, né. A classe a gente sempre procurou facilitar para esses times, né, a criação dos seus próprios fluxos de maneira autônoma, né, então a gente tem hoje a possibilidade de criar sem código, né? Então, uma pessoa de RH ela pode ali criar os fluxos dela sem código. E mais recentemente, né? Recentemente, já tem um pouco mais de um ano, que a gente tem as funcionalidades de inteligência artificial para ajudar também. Então, eu, como uma pessoa de RH, por exemplo, posso entrar na ferramenta e dizer, crie para mim um fluxo para fazer onboard, offboard de funcionários, ou crie para mim um fluxo para gerenciar as licenças que são solicitadas no meu time, né? Então, isso dá uma facilidade para esses times criarem, né, seus fluxos de maneira autônoma, mas ainda tem o alinhamento ali com os administradores da ferramenta, né? Então, esse é um lema muito forte da Atlassian, né, para a gestão de serviços, que é autonomia com alinhamento para que as equipes mantenham a governança. E essa parte do time trabalhar em low code, né, ou seja, criar seus Uhum, próprios fluxos com IA, eu acho que isso traz um empoderamento,
né, para as áreas, empoderamento para a Atlassian em si, né, porque isso descentraliza um pouco ali, tem que ter o alinhamento prévio, obviamente, mas tira aquele peso da administração em um só time, né? Então você tem a flexibilidade de criar ali seus próprios fluxos, ou de criar seus próprios agentes, né? Então hoje eu Uhum. vejo que tem uma tendência, né, muito grande das pessoas que não são de TI criarem as suas próprias automações na plataforma, no Gira Uhum. ou no Gira Service Management, entendendo que há uma facilidade, né, nesse tema. Então, eles veem a automação, né, como a gente tira o ovo, né, um aliado ali para o Uhum. cotidiano, né, porque tudo que eu consigo responder de forma automática ali, né, com automações ali, isso tira um pouco ali, né, do peso do dia a dia, né. Exato. Bom, então, continuando a falar um pouquinho do Gira Service Management em si, né, gostaria de relembrar aqui, né, então, que em março desse ano, a Atlassian anunciou, né, a consolidação do Ops Genie como uma funcionalidade, né, dentro do Gira Uhum. Service Management e do Compass, né. Então, eles deixam de ser um produto, né, vendido separadamente, eles fazem parte da integração, né. E é muito rico isso, porque, né, leva o Gira Service Management, agora a Service Collection, para um outro patamar de ferramenta, né, porque ele passa a ter gerenciamento de alertas, né, com alerta management, então, lendo ali Datadog, AWS, Zabbix, né, fazendo a parte de gerenciamento de plantões, né, acho que o calendário ali é maravilhoso, né, eu aloco o time ali, e tem um incidente, ele já liga automaticamente, manda mensagem, né, e se a pessoa não atende, ele já consegue escalar para um outro time ele poder atender, né? Acho que isso é sensacional, né? A parte de gerenciamento de incidente com criação de major incidents, da War Room, né? Então a gente teve um caso com um cliente, né, há pouco tempo que a gente montou essa stack para ele, onde quando tem um incidente, ele integra com o Rovo ali, automaticamente ele cria uma War Room dentro do Microsoft Teams, que foi o caso que a gente usou, e insere as pessoas nessa sala, né? Então você tem um incidente, ele já gera um ar ruim e coloca as pessoas ali para trabalhar em conjunto ali para dar mais velocidade, né? Então isso é maravilhoso, né? Porque quando a gente tem um incidente, né? Então seria o tempo, né? Demora quanto tempo, né? Para montar uma sala, às vezes meia hora, 40 minutos, né? Então você gera ali em poucos minutos, você já gera uma sala ali com as pessoas ali dentro, né? Exato. E a parte, né, de AIOps, né, com automação, né, essa é a parte de agrupadores, né, então você tem um incidente, né, então ele consegue agrupar ali através de inteligência artificial os alertas, né, oriundos de uma causa raiz, né, então isso facilita bastante com que as pessoas possam concluir o troubleshooting ali e resolver esse incidente, né. Uhum. Agora, sobre o Opsgenie, esse movimento que a Atlassian fez ali no meio do ano, né, que ele deixou mais robusto o Gira Service Management e agora o Service Collection, no seu ponto de vista, quais são os grandes benefícios, os grandes marcos, assim, de forma estratégica, né, que a Atlassian trouxe? Uhum. Tá. Assim, a aquisição do Opgene, ela já foi estratégica, né, no sentido de que quando a classe adquiriu o Opgene lá em 2018, o objetivo era já trazer as funcionalidades para dentro do Gira Service Management. E a gente foi fazendo isso aos poucos, né, até que a gente consolidou essa migração no final do ano passado, início desse ano, e aí já começamos a trabalhar com os clientes para migrar para a experiência consolidada que a gente chama, né? Então, hoje, o Opsgenie virou o Atlassian Operations dentro do Jira Service Management. E o que a gente vê de benefício, primeiro, toda a parte de inteligência artificial, né? Os clientes que estavam em Opsgenie Standalone, eles não tinham nenhuma melhoria no sentido de inteligência artificial, né? A ferramenta era mais ou menos como foi adquirida lá em 2018. Então, a gente trouxe ele para dentro do Jira Service Management, melhorou as funcionalidades, né? Colocou inteligência artificial em cima disso para melhorar essa experiência. E agora o Operations ele faz parte desse fluxo dentro do Jira Service Management, né? Então, quando eu tenho um incidente, por estar dentro, né, da plataforma de gestão de serviços, por estar dentro da plataforma de Atlassian, eu posso mapear quais são os serviços, né, que estão lá no meu CMDB, nos meus arquivos, que estão sendo impactados por esse incidente. Eu posso mapear se foi um erro de código, por exemplo, que causou esse incidente, e até mapear quem foram as pessoas que trabalharam no desenvolvimento, né, desse código que impactou esse problema, né? Então, a gestão do incidente, ela se torna mais eficiente e mais rápida, né? E aí toda a parte de inteligência artificial, né? A gente tem a parte
do agrupamento dos alertas, que os clientes estão vendo grandes benefícios aí, porque até então esse agrupamento de alertas semelhantes ele era feito de maneira manual. Então, quando a gente automatiza isso com inteligência artificial, a gente ganha eficiência também. Criar um post-incident review também usando o Rovo, né, para fazer ali a parte de operações. Então, a gente entende que os clientes vão ter ganhos muito elevados, né, pela experiência consolidada do Atlassian Operations. Legal, obrigado, Ana. Bom, e falando em tem então experiência, né, de cliente, vamos falar um pouquinho agora, né, do case da própria Atlassian, né, Uhum. quando ela fala do Customer Service Management, então, de 8 dias para 8 minutos, né, então, a própria Atlassian, né, então, antes da implementação do Customer Service Management dentro de casa, né, então ela tinha um ciclo de um atendimento específico lá que era lento, né, e bem manual, né, então era chamada aberta por telefone, sem processo, em diferentes áreas, né, então tinha um baita retrabalho ali, em diversos assuntos, né? Então, após adotar ali, né, o Customer Service Management com o Jira Service Management naquele específico atendimento, né? Então, onde ela conseguiu automatizar e centralizar, né? Tem um item ali, um centralizador de canais e sistemas, então resultou ali numa redução de tempo, né? Então, de 8 dias para 8 minutos, né? Então, você vê que realmente o impacto ele é muito grande, né? Então, você tem um impacto de 85% na redução do tempo de resposta, a gente tem um impacto de mais de 60% de tickets resolvidos com autoatendimento, então, né, o autoatendimento ele volta, né, a ser o foco aqui um pouco do Customer Service Management, né? Então, só para recapitular, o autoatendimento é quando a pessoa abre um chamado no Customer Service Management, tem uma inteligência artificial por trás disso, que ela vai entender a solicitação da pessoa e tentar resolver sem a interação humana, somente com o IA. Né? Então, desde uma geração de senha de Wi-Fi, por exemplo, que hoje é possível, como o reset de senha que eu comentei num outro slide, né? E ela também conseguiu ali aumentar, né, em 30% a satisfação dos clientes internos, né? Então, tem uma pesquisa de satisfação sempre quando é concluído ali um chamado, né, mesmo que são chamados internos, né? Então, ela teve um aumento ali de 30% nesse nível de satisfação, né? E aí, falando um pouquinho, né, de Customer Service Management, então a gente tem que lembrar que ele é extremamente personalizável. Acho que isso é a grande cereja do bolo, né? Então eu tenho um Jira Service Management em conjunto com o Customer Service Management, posso criar diversos portais de atendimento, né? Esses portais eles são customizáveis, layout, identidade visual, agentes de role específico para cada portal. Então, por exemplo, eu tenho um Service Desk, ele atende diversos clientes, e esses clientes, cada um num nicho diferente, com um nicho específico, né? Então, com a entrada do Customer Service Management, a gente pode criar portais para cada tipo de cliente, com suas identidades visuais e com os seus agentes de IA para cada um deles, né? Então, a gente tem um painel de controle, né, que ele adiciona ali, deixa alguns destaques, banners, tudo mais, né, um suporte por segmento, né, então, que ele hoje é mais unificado, né, e um fluxo de tickets ali diferente para cada grupo, né, então eu tenho workflows separados para cada portal ali, né, do Customer Service Management. Essas experiências, Ana, né, que os clientes vão passar a ter agora, né, os customers, como que você enxerga isso de ganho para a gente, né, para a classe? Eu acho que, assim, quando a Atlassian começou a investir em Customer Service Management, né, porque a gente viu um grande potencial, né, nessa ferramenta, porque já 25% dos nossos clientes de Jira Service Management usavam a ferramenta para atender clientes externos, né? Então, aqui a gente está falando de um aplicativo, né, nesse caso, de uma solução, onde a gente melhorou as funcionalidades que vão garantir uma melhor experiência para o cliente externo, né? Então, essa customização, a gente sabe que ela é essencial, é algo que até no Jira Service Management muitos clientes já vinham pedindo, né? Mas a gente também está falando aqui de omnichannel, né? De permitir que os clientes consigam ajuda da maneira que eles preferem, né? E ter isso integrado com o Jira Service Management, com o Gira, né, o próprio Gira, né, integrado com a plataforma da Atlassian, né? Então a gente está bem confiante que a adoção vai ser bem positiva. A Atlassian, né, a gente é sempre o cliente zero aí das nossas soluções, mas a gente já tem alguns clientes que adotaram a solução durante o beta e que já estão adotando em produção também
porque realmente, assim, faz sentido ter tudo numa mesma plataforma de maneira integrada, né? E isso vai dar oportunidade hoje, por exemplo, para os clientes, né, que atuais que têm Jira Service Management, que podem aderir, né, com o Customer Service Management, a mudar os portais, né? Então, existe uma readequação que pode ser feita, né? Então, e tirar os portais, né, do JSM em si e passar para o Customer Service Management. Então, essa migração ali, ela é possível fazer, né? Então, isso também, assim, é um trabalho que é mais rápido que uma implementação inicial e também gera valor para o negócio de forma mais rápida, né? Sim. E a grande, acho que, novidade também que a gente quer falar é sobre os assets, né? Então, tivemos bastante mudanças, né, nos assets. Então, não sei se todos conhecem, né? Mas o Assets é o módulo de gerenciamento de ativos e configuração da Atlassian, né? Então, nele a gente consegue, né, mapear todos os hardwares que eu tenho na companhia, monitores, enfim, todos os ativos, né? E também itens que não são conectados à tecnologia, até mesa, carteira, enfim, fazer estoque, né? Então, por exemplo, eu posso ter envelopes, né, e solicitar envelopes, solicitar etiquetas, né, pelos assets ali, e ele controla até o estoque para a gente de tudo isso, tá? Então, assim, ele é realmente, ele pode ser utilizado não somente no segmento de tecnologia, né? E ele tinha uma limitação no passado, né, que ele funcionava bem até 250 mil assets, né? Então, era o funcionamento. Agora, né, passou para 10 milhões de assets, né? Então mudou a plataforma. Antes também não tinha nenhuma fonte integradora, né? Hoje ele passou a ter 20 fontes integradoras externas, que é para facilitar essa importação e a sincronização automática, né? Dos assets com outros sistemas de inventário que existem, né? JMF, SSM, ou com ERPs, né? E também foi aprimorado, né, a parte do AQL, que é no Gira a gente usa o JQL, né, Gira Query Language, e o AQL é o Assets Query Language, que é ali a plataforma que a gente busca ali para fazer as buscas dos assets, né? Então são linguagens parecidas, mas ela é bem específica ali, né, para os assets. Ana, eu sei que em alguns clientes já estavam no limite de 250 mil assets, né? Isso gerava um pouco de lentidão e tudo mais, né? Agora, com essa nova plataforma dos assets, com 10 milhões de ativos, qual que é a sua visão sobre o benefício que isso traz para os clientes? Eu acho que o benefício, sem dúvida, vai ser gigantesco, né? A gente tem clientes que a gente acompanha, a gente sabe que a limitação trazia aí um impacto negativo, gerava um impacto negativo para esses clientes, né? Então, aumentando aí os 10 milhões de ativos, né? De maneira que a gente possa suportar a melhor performance, eu acho que esses clientes vão ter um ganho bem grande, né? A gente sabe também que 250 mil ativos é um número que nem todos os clientes chegam nele, né? É um número alto já, mas a gente sabe que quando os clientes passam disso, normalmente eles têm um volume muito maior, né? Então, esses 10 milhões vão ajudar bastante. E essas outras melhorias, né? Auxiliar a importação, um AQL mais acelerado também, isso tudo vai ajudar. E o Asset, como você mostrou lá no slide no começo, né? Ele é um dos aplicativos que a gente tem no Service Collection, né? E a ideia é que ele possa ser acessado de outras ferramentas, né? Então, hoje ele é acessado a partir do Gira Service Management. A ideia é que a gente possa acessar desde o Gira, né? O do Confluence, né? A gente tem um caso onde a gente mostra ali o Assets embarcado no Confluence, né? Para a gente fazer uma busca de estoque, por exemplo, né? Então, essas melhorias eu acho que elas vão fazer bastante sentido para os clientes que têm um volume de assets considerável. Entende? Viu um pouquinho de novidade em primeira mão aqui, hein? Asset sendo acessado por outras plataformas, hein? Tem JSM, Sim, hein? sim. Muito Isso foi bom, muito falado bom. lá no time aqui em Anaheim, né? E a gente reforçou, então aguardem que mais novidades virão aí em breve. Isso é muito bom. Show de bola. Bom, e aí a gente fala, né, para finalizar aqui essa parte mais técnica do Rovo, né? Então, acho que o Rovo, né, é o maior amigo de IA que a gente pode ter, né, nosso colega de trabalho, né? Então, são os agentes que nos ajudam a fazer triagem automática, direcionamento de ticket, ajuste na base de conhecimento, né? Então, quando a gente, né, implementa o Service Collection, então ele já vem com alguns agentes, né, nativos, né, então o Robo Knowledge Agent, que ele já vai sugerindo conteúdos, né, cria rascunhos de artigos da base de conhecimento, que é super importante, né, ter uma base de conhecimento robusta ali para que as pessoas possam acessar e ele possa ajudar as pessoas a resolverem, né, os próprios problemas, né, que tem
durante o chamado. O Rovo Service Agent, né, que ele responde automaticamente os tickets, como a gente comentou um pouco antes aqui, né, então ele é super importante porque ele responde o ticket, ele consegue buscar artigos dentro do Confluence e documentar também a solução que ele compartilhou com o cliente, né. E o Rovo Alert, né, que é aquele que, através do OpsGene, ele consegue disparar, pegar os alertas de SIEM, né, de observabilidade, e abrir o chamado ali na parte de geração de alertas, né, então ele também tem essa integração com o Rovo, né. Bom, o Rovo ele foi anunciado, eu lembro que foi ano passado, né, em Anaheim, acho que foi em Las Vegas, se não me engano, né, o primeiro Foi em anúncio Las dele, Vegas, né, ano passado, isso. isso, e ele vem ganhando, né, cada vez mais o empowerment, né. E o que, que você enxerga, né, assim, de futuro para o Rovo, né? Assim, eu sei que a gente comentou aqui, né, de uma forma mais macro, né, mas eu queria que você faça um pouco mais do Rovo aqui, tanto para o próprio Uhum. SM quanto para a plataforma da Atlassian toda, né? Aonde que a gente quer chegar, né? Uhum. Eu acho que assim, com o Jira Service Management, a gente tem esses agentes que já são pré-configurados, né? Então, isso dá uma ideia do potencial da ferramenta, né? Então, você mencionou triagem, o direcionamento, a base de conhecimento. A gente tem até aqui nesse slide mostrando o Ops Guide, né? Que é um agente do Rovo que ajuda ali na resolução de incidentes também, né? Então, a ideia do Rovo é ter esse agente trabalhando como se ele fosse um colega de trabalho mesmo, sentando ali do seu lado, né? Então, ele te ajuda na busca, mas também te ajuda a trazer soluções, a resolver os problemas, né? E aí, com o tempo, as pessoas podem criar os seus próprios agentes, né? E eu acho que aí é que está a beleza do Rovo, né? Que cada cliente tem um caso de uso que pode ser muito específico, né? Desse determinado cliente. E aí, os agentes que a gente tem que já são pré-configurados, talvez eles só fiquem ali na superfície, né? E aí a gente pode criar esses agentes para uma necessidade específica. Aqui, né, falando dentro, né, eu estou aqui na equipe de vendas, a gente tem uns agentes que nos ajudam a criar conteúdos para compartilhar com os clientes, por exemplo, né? A gente tem agentes que ajudam a gente a entender melhor o cliente como um todo, né? Fazer uma pesquisa mais a fundo, né? Então, são agentes específicos para o time de vendas, né? Que atendem uma necessidade específica nossa. E aí, isso pode ser levado para toda a plataforma, né? Então, acho que esses pré-configurados, eles ajudam muito, né? A trazer eficiência para os times. Mas é uma ideia também, eles trazem algumas ideias do que pode ser feito além disso, né? Então, acho que criar os agentes específicos para cada caso de uso é onde mora a beleza aí do Rovo. E é fácil criar, né? Porque é linguagem natural, né? Uhum. Então, a gente vai criando, vai conversando com a ferramenta, ela vai criando a gente, né? O agente para a gente, né? E aí ela vai Exatamente. criando ali, né? E a gente vai testando na hora ali. Eu crio alguns agentes já super fácil, né? E realmente ele é muito positivo, né? Esses agentes mais personalizados ali para ajudar a gente no cotidiano, em tarefas que às vezes a gente demoraria um pouco mais de pesquisa, né? Ou de Sim, resolver um pouco, né? De problemas do dia a dia, né? exatamente. Bom, mas como que as pessoas, né, que têm hoje o Gira Service Management podem aderir ou migrar, né, para o Service Collection, né? Então, em algumas instâncias, né, no admin já apareceram ali um termo, né, o que é opcional, você pode aderir ou não ao Service Collection, né? Então, a partir do momento que você adere ali ao Service Collection, você não tem nenhum custo adicional, tá? E aí já vai aparecer o Customer Service Management para vocês trabalharem, né? Então, a ideia é que até o final do ano ali, todas as instâncias já estejam aptas ali a essa migração ali, né, espontânea. E aí, ao finalizar o contrato, né, então, quem tem vigência anual ou bianual, né, então, ao final na renovação do Gira Service Management, ele já é renovado automaticamente para o Service Collection, que é o novo produto, né. E a Vericode, ela pode ajudar, né? Então, da estratégia à execução, né? Com suporte e implementação ali com IA, né? Então, muitos clientes procuram a Vericode com o objetivo de gerar valor, né, no ecossistema Atlassian. Mas, em muitos casos, né, a implementação, ela não conecta com um propósito claro de geração de valor, né? Então, tem uma ferramenta ali apenas customizada, né? Então, o que a gente consegue? A gente consegue ter uma maior visibilidade de controle, eficiência operacional, né, então reduzindo ali todo o retrabalho, a colaboração e alinhamento, redução de custo e riscos, né, então uma implementação bem feita, quando você tem um propósito, né, olhando realmente o que gera valor,
né? Então a gente consegue ter indexadores para trazer melhores métricas, melhores dashboards, enfim, você tem uma visibilidade ali, né, como a gente fala no System of Work, né, e tudo para todos, né, e em todas as camadas, né, desde o C-Level até ali a parte mais estratégica ali, né, e operacional. Então, os novos clientes, né, então quem for adquirir o Jira Service Management, agora ele já entra, né, no Service Collection, já não é mais vendido, né, somente o Jira Service Management, e aí ele tem nas versões, né, se tem na versão Standard, Premium e Enterprise, né, então você tem essas 3 versões, cada versão tem aquela tabela comparativa no site da Atlassian, né, uns por exemplo, né, quantidade de assets, na versão Premium é 50 mil, na Enterprise são 500 mil assets, então cada um ali tem as suas particularidades, né, numa versão Enterprise tem múltiplos sites, enfim, tem uma tabela super comparativa, depois a gente vai deixar aqui para vocês o link para vocês avaliarem, né, cada produto agora com a sua comparação, porque antes, quando era só o Jira Service Management, tabela comparativa, né, agora ele pega todos, né, a página está bem bacana, todos os produtos que envolvem a stack, ele faz uma comparação básica ali, o pessoal vê o que melhor se adequa, né. E como eu havia comentado, né, então os clientes atuais, então eles vão ser migrados ali, né, de acordo com aquele contrato, né, de agreement que ele é opcional, e depois ele vai sendo ali, né, nas renovações ali já sendo absorvido. Então, gente, o Service Collection, acho que ele vem para agregar muito, né, assim, ele leva, na verdade, o JSM para um outro patamar de ferramenta no mercado, concorrendo ali com os grandes players de ITSM, né, então ele vem com tudo para o mercado. A Vericode, né, em parceria aqui com a Atlas, é uma empresa capacitada para fazer essas implementações, então a gente está aqui à disposição também para tirar dúvidas, né, de vocês. E se vocês quiserem ser contatados por um especialista da Vericode para entender um pouco mais, né, só mandar mensagem aqui para a gente aqui no chat que o pessoal organiza alguns bate-papos. E agora a gente vai abrir, pessoal, para a parte de perguntas e respostas, né? Então, vamos conversar sobre o futuro do serviço, né? Então, quem tiver dúvida, sugestões aqui, pode escrever aqui no chat. Eu vou descompartilhar aqui minha tela. E aí a gente vai fazendo um bate-papo aqui. Lembrando que a dúvida que uma pessoa tem pode ser a dúvida do colega, né? Então, acho que tem uma dúvida que geralmente os clientes perguntam, mano, é se o Atlassian Guard, ele está incluso, né, no Service Collection, na versão Premium, né, então ele não está incluso, ele está incluso na versão Enterprise, né. Exatamente, que aí seria o equivalente ao Guard Standard, né? Então, incluso na versão Enterprise do Service É. Collection, isso mesmo. E o Teamwork Collection, sim, né, na versão Premium ele tem ali o Atlassian Guard incluso, né. O Standard, isso. Isso, no Teamwork Collection, né. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui se já está liberado aqui para as perguntas. Tem previsão para uma ferramenta melhor que substitua o Discover Tools dos assets, Ana? Essa é uma pergunta aqui. Então, Boa pergunta. É uma excelente pergunta. A gente pergunta isso sempre também, tá? Para o nosso time de produtos. Eu acho que, assim, a gente tem hoje o Asset Data Manager, né? Que ele ajuda com parte dessa dor, né? Que é, ele tem os conectores, né? Pré-configurados ali, onde a gente consegue trazer esse dado para dentro do Jira Service Management, né? E fazer o tratamento desse dado, né? Então, acho que o grande benefício do Asset Data Manager é que ele faz a limpeza, a reconciliação do dado, antes da gente fazer a carga dessa informação nos ativos, né, no assets. Então, hoje, a nossa resposta é o Data Manager, ele faz parte, né, desse trabalho de trazer essa informação. A gente ainda continua oferecendo a possibilidade de um arquivo CSV ou usar uma ferramenta terceira, né? Então, a gente tem algumas parcerias com o Alan Sweeper, por exemplo, o Irima, a própria Flexeira, né? A gente tem alguns clientes fazendo aqui integração com Flexeira.
Então, hoje eu diria se a gente precisa de um discovery mais abrangente, né, automatizado, a parceria com uma ferramenta terceira seria o ideal. E aí a gente tem o Asset Data Manager que os clientes têm dado um feedback bem positivo também. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, Ana. A parte do CMDB, a pessoa, Uhum. ah, ele tem algum agente instalado nos equipamentos ou é somente estar plugado na rede e fazer a varredura para encontrar? Aí eu acho que tem duas formas, né? Uhum. Tem o agente, que ele precisa estar instalado na máquina para coletar as informações, né? É o Ronaldo que está perguntando aqui, mas também tem quando você tem Mac ou você tem outras plataformas, ele faz uma varredura automática. O importante é que esteja Sim. na mesma rede. Aí, Ronaldo, mas e se a gente não está na mesma rede? A gente pode fazer um servidor de SFTP, né? Então eu tenho várias redes em locais diferentes do mundo, né? E eu posso levar essas informações para esse SFTP e integrar aqui com o Atlassian, tá? Então ele consegue fazer de forma automática a sincronização dos assets, tá bom? Então não necessariamente eu preciso estar na mesma rede. Tem como fazer isso sem estar na mesma rede, tá? Aí tem uma outra pergunta aqui do Juliano. É possível integrar o Service Collection com automações e scripts de direcionamento inteligente de tickets? Exemplos, ferramentas de APM? Entendo que sim, né? Então você tem as integrações ali com o Lovo, né? E as ferramentas de APM, porque o Service Collection ele conecta com o OpsGenie, né? Então você tem ali os agentes de OpsGenie para fazer justamente essa integração, né? Vamos ver aqui se o pessoal tem mais alguma pergunta. Vamos lá. O Rover está passando por melhorias. Ele será capaz de ler um anexo de issues? Hoje ele só aceita por upload. Então, a gente precisa subir, né, carregar esse arquivo dentro do Rovo, né, e esse arquivo do Rovo, ele é feita a leitura, mas de forma automática, né, então isso precisaria ser feito de forma automática. Acredito que no futuro próximo, sim, né, acho que ele vai ter essa sincronização de forma automática. Hoje, realmente, para ler um arquivo, por exemplo, um PDF, a gente tem que manualmente colocar dentro do agente, a gente não consegue puxar ele de forma automática, tá? Vamos, vamos ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal tá meio quietinho, hein, Ana? Tem uma pergunta aqui. Como funciona o uso dos plugins criados para o Gira? E como eu entendo que a pergunta seria para usar com o CSM, nesse caso, se for esse o caso, sim, os plugins, eles são homologados, né, para a plataforma da Atlassian, então se fizer sentido, eu acho que continua da mesma forma. Mas desculpa se eu entendi errado a pergunta, se você pudesse. Ah, entendi, que eu vi aqui, tá no chat a pergunta, né? Como funciona É. o uso dos plugins criados para o Gira? Ó, o Gira, então assim, eu tenho plugins para Service Collection, para Gira Service Uhum. Management, eu tenho plugins para Gira Software, digamos assim, né? Então, cada tipo de projeto com o seu projeto, né? Então, quando você adquire um plugin, ele é sempre adquirido pelo tier da sua instância, né? Então, se você tem um plugin para Service Collection, por exemplo, então ele é adquirido pela quantidade de agents que tem naquela É. instância. Se é do Gira tradicional, então pela quantidade de usuários, tá? Tem alguns plugins que ele serve tanto para Service Collection quanto para Teamwork Collection, por exemplo. Tá? Então, alguns plugins de métricas, de BI, né? Então, quem está dentro do Gira consegue acessar todos os plugins, tá bom? Fernando, aqui, existe alguma previsão para os agentes instalados nos assets reportar diretamente para a cloud sem a necessidade do collector? Boa pergunta. Aqui eu vou ver se a Clúdia, eu pedi para a Clúdia entrar aqui com a gente e responder Tá. assim, das mais técnicas. Clúdia, não sei se você tem alguma visibilidade com relação a isso. Eu, Não, também não nesse momento. é, Tá. Fernando, eu vou pesquisar, tá, sobre essa informação e aí eu passo para você, tá bom? Obrigado por ter assistido aqui a gente, viu, Fernando? Tem uma outra pergunta aqui do Juliano, até para uhum. ficar bem claro para todos. Quais os principais
cuidados que uma organização deve ter ao migrar do modelo antigo Jira Service Management para o pacote da Service Collection. Por exemplo, dados existentes, customizações, integrações, licenciamento, ou isso será transparente para o usuário? Acho que entendo que é transparente para o usuário, né? Porque, na verdade, ele é a mesma ferramenta, né? E quando você ativa, ela vai habilitar o novo pool dos assets para Uhum. até, né, 1 milhão de assets. Ele vai habilitar o Customer Service Management, né? Então existe uma habilitação de ferramentas em si, Ah, né? Então, para o usuário exato. final, é transparente. Eu acho que é um bom ponto de vista, Juliana, porque, por exemplo, eu posso pegar os portais que já estão criados dentro do Jira Service Management e migrar para o Customer Service Management, levando uma nova experiência aos usuários. Uma vez que, como a Ana mesmo comentou, diversos clientes já usam a ferramenta dessa forma, né? Então a gente pode já levar essa experiência nova para os nossos clientes, né? Sim. Inclusive, os clientes que queiram adotar o CSM antes, né, da data de renovação, eles podem conversar aí com o pessoal da Vericode, né, e com a gente aqui da Atlassian, para a gente avaliar a possibilidade de vocês adotarem de maneira antecipada, né? Então, como não tem um custo adicional, basicamente é um aceite, né? Até por uma questão da gente estar mudando um pouco a nomenclatura do produto, a forma de empacotar, a gente precisa que os clientes deem o seu aceite, né, para essas mudanças. Mas quem tiver interesse aí, procura pelo Buzo, né, procura pela equipe da Vericode, por nós aqui, que a gente ajuda vocês, né, a navegar o processo. Legal. Tem uma pergunta aqui, tá, do Uhum, Rodrigo Araújo, né? Então, atualmente existe demanda considerável de soluções de ITAM e ITOM, integradas a ferramentas de automation de ITSM, sobretudo uhum. para os times de SD e Field Service, de N2, bem como sustentação N3. O Gira dispõe desses recursos de monitoramento de APM. Acho que ali a gente entra na parte do OpsGene, né? Esse monitoramento ali de leitura de logs, né? Uhum. A gente tem a parte do ITAM, né, que é a parte de Asset Management, né, que eu entendo aqui, e a parte de ITAM também, os recursos de monitoramento e APM. E, normalmente a gente faz esse monitoramento integrados a ferramentas de observabilidade, né, então Datadog, Zabbix, o que seja que o cliente usa, a gente integra com o Jira Service Management para fazer esse monitoramento de forma mais completa. Mas Por isso, precisa da ferramenta, né? De observabilidade, né? O exatamente, Gira por si não faz o monitoramento, ele não tem que ter uma faz, né? ferramenta para leitura de log, né? Que vai trazer essa informação. E aí a nossa ferramenta, né, o Jira Service Management, o que faz aqui é filtrar esses alertas, né, agrupar os alertas como a gente mencionou antes, mas a gente precisa estar linkado, integrado com uma ferramenta de observabilidade. O Reginaldo aqui pergunta, né? Imagino que a aquisição do Collection tem um preço mais vantajoso que a aquisição individual das soluções. É Uhum, isso mesmo? Hoje, né, essa Collection específica, você não consegue comprar individual como no Teamwork Collection, né? Então, ela é uma única Collection e ela, assim, manteve o mesmo preço do Jira Service Management, né? Então, o Service Collection tem o mesmo preço do JSM, com mais funcionalidades, né, com um aplicativo novo, né? Então, acho que é super vantajoso, sim, tá? Rodrigo Araújo, ou seja, precisa das APIs de integração com outras ferramentas, né? sim, exatamente. Falando da parte de integração com a observabilidade, sim. E a gente tem uma pergunta aqui do Omnichannel, Clure, acho que aqui você pode ajudar a gente, que é o Omnichannel somente por AI, né? Ou terá suporte para ferramentas externas do mercado, como WhatsApp, Zendesk e outros apps? Isso, eu acho que isso aí é bastante importante, porque assim, a expectativa, né, da parte do customer é para a gente ter essa questão omnichannel, mas como esse é o primeiro lançamento que a gente está fazendo, o que é que a gente vai ver lá? A gente vai ver o portal, a gente vai ver e-mail, a gente vai ver também, né, o Rovo, o agente, né, o Customer Service Agente vão estar lá atuando. O que é que não tem ainda e que a gente está trabalhando, tá? A gente está trabalhando na questão da telefonia, a gente está trabalhando aí com um conector via AWS
E a gente vai estar continuando trabalhando nisso. Então, essa primeira interação é aquela pergunta e resposta que se faz, né? O que que eu tenho hoje diante do atendimento para o meu cliente final? Eu quero ter um portal bastante robusto, que eu possa fazer bastante, que a gente chama de flexion, né? Com a utilização do Rovo ali, do Customer Service. Isso bastante positivo que a gente tem. Então, eu acho que é por esse caminho para a gente explorar. E também a ideia do seguinte: o meu negócio é um negócio que interage bastante. O cliente faz uma abertura que eu vou precisar estar trabalhando com o pessoal de desenvolvimento, trabalhando com o pessoal de TI. Então, aí é onde a gente tem a nossa parte bem robusta. Mas não temos, então, hoje, não temos ainda a telefonia, não está ainda pronta, não temos ainda o WhatsApp, tá? Então, realmente depende desse assessment que vai se fazer, tá? Né? E aí, lembrando, né, Cláudia, que acho que o WhatsApp é muito popular aqui no Brasil, né, então em outros países ele não é tanto utilizado, né, na forma business, né, mas aqui no Brasil ele é muito utilizado. Eu me lembro que tem algum tempo, né, que o pessoal vem pedindo para a Atlas, né, para inserir essa integração com o WhatsApp, né. Não sei se tem algum plugin aí disponível no mercado, acredito que sim, mas essa integração nativa com o WhatsApp ali, acho que ficaria mais incrível, né, a experiência do usuário, né. Não, com certeza. Por isso, assim, né? Eu acho que existe a expectativa, né? E o que é que a gente está agora trazendo, né? Então, de novo, tenha em mente que acabamos de lançar, né? E também fazer parte aí de vocês que vão testar e vão dar uma olhada. Também a gente sempre está muito aberto para Voice of the Customer, né? O que é que vocês estão achando, né? Mas conforme vão liberando mais channels, mais canais, a gente vai estar também anunciando isso daí. Mas no momento eu super entendo, né? Não existe ainda com WhatsApp, tá? Então é muito voltado o portal e Deflection ali com o Rovo. Obrigado, Cláudio. Bom, pessoal, chegamos aqui no final, né, do nosso horário. Em nome da Vericode, gostaria de agradecer a todos os telespectadores que estão conectados aqui no momento. Cláudia, muito obrigado pela colaboração. Ana, sem palavras para te agradecer, sempre aqui conosco, né? Muito obrigado. E a Vericode está à disposição de todos vocês para colaborar nas implementações, para ajudar, enfim, no que precisarem, né? Ana, por favor, se quiser conduzir aqui o encerramento. Sim, acho que assim, a gente trabalha muito forte, de maneira muito forte com os nossos parceiros, né? Então a Atlassian também está aqui, né? Eu sou da Atlassian, a Clúria também da Atlassian, mas a gente está aqui sempre em parceria, trabalhando muito de perto com os nossos parceiros, com a Vericode nesse caso, né? Mas a gente também tem um canal aberto, caso vocês queiram entrar em contato conosco, tá bom? Então, obrigada pela presença de todos vocês e a gente vai se falando. Obrigado, Ana. Até mais, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.